Boa tarde, turminha! Hoje nós vamos usar aí o livro Aprender Sempre, sempre retomando aí as habilidades do ano anterior, que é fundamental para a gente aprofundar os nossos conhecimentos deste ano, combinado? Então vamos lá? Para não perder o costume, nós vamos escrever o nosso cabeçalho. Hoje é dia 13 de julho. A nossa rotina será usar o livro Aprender Sempre. Nós estamos aí na sequência 4, é a aula número 5. Você sabia que da página 56 até a 58. Depois nós vamos fazer a aula 6, que são os animais em extinção no Brasil, e vamos fazer aí a parte de ortografia através de ditado, nas páginas 58 e 59. Depois, nós vamos lá para o Centro de Mídias, o CMSP, assistir a aula das 14 às 15h30, porque é obrigatório, tá? Isso não é uma decisão da escola, e sim da Secretaria da Educação. Lembrando que vocês têm tarefinha no CMSP para fazer. Coloque em dia. Quais são as habilidades aí que vai trazer essas duas aulas para a gente hoje? Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto, tema, demonstrando aí a compreensão global. Ler e compreender textos expositivos de divulgação científica, resumos, mapas conceituais, o Você Sabia Que, entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa, considerando a situação comunicativa, o tema e o assunto, a estrutura composicional, o estilo e a finalidade do gênero. Por que, turminha, tudo isso? Porque nós precisamos identificar os gêneros dos textos e cada texto tem a sua característica. Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, gráficos, visuais em textos multissemióticos. Então, saber aí, né, esses recursos gráficos e visuais que geralmente acompanham esses tipos de texto. Planejar e produzir relatórios, artigos científicos, o Você Sabia Que. Então, com todas essas aulas, nós estamos nos preparando para fazer um Você Sabia Que. Resumos, entre outros textos, cuja finalidade é a apresentação de resultados e observações e pesquisas realizadas a partir de diferentes fontes de informações, considerando aí a situação comunicativa, o tema assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Grafar quer dizer escrever corretamente palavras com correspondências regulares contextuais. Então, nós já estamos aí, a gente já vem aprendendo como usar apenas um R na palavra, 2 R's, usar o M somente antes da letra P e da letra B. Para os demais, a gente usa o N, né? Quando faz aquele certo? O C e o QU, eles são diferentes na hora de serem usados. O G e o GU, né? O O e o U e o E e o I no final de oxítonas. Então, toda essa parte ortográfica é o que o quarto ano precisa saber até o final do ano. Então, nós vamos sempre nos aprofundando e até o final do ano estaremos aí grafando, ou seja, escrevendo essas palavras corretamente. Grafar corretamente palavras de uso frequente com marcas de nasalização. O tio, quando eu falo lá, o M, o N, né, o an. E os dígrafos, o lhá, o nhá, o chá, certo? Bom, e aí vamos para a nossa aula. Aí na sua página 56 é a aula 5. Você sabia que? O que nós vamos aprender? Então, nesta aula, você vai fazer a leitura
em parceria com seus colegas, como estamos remotamente, em parceria aqui com a Pro. De alguns verbetes de curiosidades para saber o que dizem e como são escritos. Vai também escrever alguns deles. Prepare-se. Então, número 1. Leia os textos abaixo. Então, nós vamos ler textos do Você sabia que? Então, vamos lá. Cidades. Uma das cidades mais antigas que ainda existem é Jericó, na Cisjordânia, a área do Oriente Médio entre o Israel e o Rio Jordão. Estudiosos acreditam que ela pode ter mais de 10 mil anos. Olha que interessante. Algumas cidades têm até construções, mas não são habitadas. Elas são chamadas de cidades fantasmas, por terem sido abandonadas. É o caso de Pripyat, na Ucrânia, que foi evacuada após um acidente nuclear na usina de Chernobyl, que liberou grande quantidade de resíduos tóxicos em 1986. Olha que interessante. Então existe lá, né, uma cidade fantasma devido aí a um acidente nuclear lá em Chernobyl, né, na usina de Chernobyl. A cidade é Pripyat. Existe uma cidade localizada em 2 continentes ao mesmo tempo. É Istambul, na Turquia. A parte oeste fica na Europa e a parte leste na Ásia. Interessante, né? Então vamos lá. Você sabia que São Paulo está em 4º lugar entre as regiões metropolitanas mais populosas do mundo? Pois é. A capital brasileira e seus arredores tem cerca de 22 milhões de habitantes. A região metropolitana mais populosa do mundo é Tóquio, no Japão, com cerca de 38 milhões de habitantes. Em segundo lugar está a de Nova Delhi, na Índia, com 30,3 milhões de moradores, seguida pela de Xangai, lá na China, com 27 milhões. Bastante curiosidades, não é? E tudo isso foi tirado do jornal do Joca. É um jornal que também tem online. Foi tirado aí da edição 154 da página 12. Bom, aí vocês vão ter aí na sua página 57 Você sabia que? Aves. Bem bonito, né? Então, olha que interessante como que eles montaram. Então, eles foram colocando curiosidades de diversas aves e colocaram uma ave bem grandona aqui, chama ave elefante. E para dar destaque, colocaram uma pequena, que é a araponga na Amazônia. Bem interessante o estilo, né, de que foi montado aqui o Você Sabia que é da mesma forma que foi montado das cidades também. Então eles colocam fotos e isso ajuda a sentir interesse na leitura. Agora o que a Pro vai fazer? Vai ampliar esta parte de cima, depois essa de baixo, para a gente poder ler melhor junto. Então vamos lá. Você sabia que aves? A araponga da Amazônia, que é este pássaro, tem o canto mais alto já registrado entre as aves? Comum em Roraima e no Pará, o canto da ave chega a 125 decibéis, unidade de medida usada para intensidade dos sons. Mais do que um show de rock costuma atingir cerca de 120 decibéis. Então, olha a comparação que eles fizeram. Então, esta ave tão pequenininha, ela é mais potente que um show de rock. O show de rock alcança 120 decibéis e ela alcança 125 decibéis. Bem bacana, né?
A ave-elefante, que é essa grandona de Madagascar, foi a maior que já existiu na Terra. Ela foi extinta há cerca de 1000 anos e chegava a 3 metros de altura e mais de 800 quilos. Atualmente, a maior ave do planeta é o avestruz, com até 2,70 metros de altura e cerca de 130 quilos. Pesquisadores estimam que existam cerca de 20.000 espécies de aves no mundo. Esse número foi divulgado em um estudo no Museu Americano de História Natural de Nova York, Estados Unidos, em 2016. Então, olha que interessante. Então, existe aí no mundo mais de 20.000 espécies de aves. Há milhões de anos, os antepassados das aves atuais tinham dentes. Com a evolução das espécies, eles deixaram de ser necessários e deram lugar aos bicos. Sem dentes, as aves atuais dispõem da moela, parte responsável por triturar os alimentos no processo digestivo. Então, olha que interessante, as aves tinham dentes, mas com o passar da evolução, passaram a não ter mais. Também foi tirado lá do Jornal Joca, só que da edição 150, tá? Da página 12. E agora é a sua vez. Anote 2 curiosidades que vocês encontraram nos textos. Então, aqui nesses textos, então vocês têm aqui das cidades, e você pode pegar uma curiosidade que você mais gostou aqui da cidade. E você pode pegar uma que você mais gostou da ave. E aí, o que você vai fazer? Você vai escrever aqui. Primeira curiosidade. Então, escrevam aqui uma curiosidade que vocês gostaram de saber sobre as cidades. E na sua página 58, você escreva uma segunda curiosidade que você mais gostou sobre as aves. Combinado? Então, nós vamos escrever uma curiosidade da cidade e uma curiosidade que você mais gostou sobre esses 2 textos. Você sabia, um foi da cidade, um foi da ave, certo? Então, isso aqui não é para pesquisar, isso aqui é para você tirar daqui. Então, não tem o você sabia da cidade? Tira uma curiosidade que você gostou daqui. Depois não vai ter o das aves, você vai tirar das aves uma curiosidade que você mais gostou. Aí, cidade escreve aqui e da ave aqui embaixo, certo? Porque a número 2, ela termina na página 57 e ela continua na página 58, tá? Então, vocês têm 2 linhas aqui em cima nessa página e na próxima vocês têm essas 4. Aí, na número 3, escrevam agora uma curiosidade sobre um assunto que vocês conhecem bastante. Então, é um assunto que vocês têm que conhecer. Pode ser sobre um animal, sobre um lugar, um brinquedo. E aí, já começa aqui. Você sabia que? E aqui, a gente pode perceber, e eu vou voltar só para vocês olharem, que tudo que eu li, quando a gente fala, você sabia que? A araponga na Amazônia tem o canto mais alto já registrado entre as aves e tem um ponto de interrogação. E depois você dá a resposta. Então, aqui, nessa atividade, já está escrito, você sabia que? E aí você vai fazer a pergunta, você sabia que? E aí, ponto de interrogação. E você vai responder, certo? Isso vocês vão ter que pesquisar. Porém, no final aqui da videoaula da Pro, a Pro vai trazer para vocês um vídeo falando de um golfinho chamado Toninha. Se você quiser tirar uma curiosidade deste vídeo para escrever aqui, tudo bem. Lembrando que uma curiosidade, a gente sempre faz uma pergunta, não é? A gente não chega no amigo e fala assim, ó, você sabia que o pedrinho é um ponto de interrogação? E aí você responde, ó, porque ele... Então, no você sabia, sempre vai ser acompanhado de uma pergunta e a resposta dela. Combinado? Esse é o estilo do gênero.
Então, esse aqui vocês podem tirar do final da videoaula, que a Pro vai colocar um vídeo da Toninha para a gente aprofundar sobre esse animal marinho tão interessante. Então, é você que terá que pesquisar para escrever. Mas se você não quiser pesquisar, eu vou pôr o vídeo no final aqui da videoaula. Aí nós vamos para a aula 6, que são os animais em extinção no Brasil. Aí na página 58, o que vamos aprender? Nesta aula você vai descobrir alguns animais que estão em extinção no Brasil. Então, sua professora irá ditar o nome de 12 animais em extinção no Brasil. Escreva um nome em cada linha. Procure usar todos os conhecimentos sobre a ortografia, ou seja, usar o R e os dois R's no lugar certo, o M antes de P e B e o N para as demais palavras, né? Os dígrafos que tem som forte, que é o lhá, que é diferente de lá, que é o inhá, diferente de na, tudo bem? Vocês não terão, que eu já contei aqui, não tem 12 linhas. Então, o que eu vou orientar vocês? Divide o livro bem no meio com um traço, vai escrevendo em cada linha o que a Pro vai ditar. Terminou, você vai para o outro lado, tá bom? Que assim fica bem organizado e você consegue escrever o nome de todos os animais. Então, vocês vão escrevendo aqui na linha e a Pro vai começar o ditado. Estão preparados? Então vamos lá, lápis na mão e em cada linha, depois que terminar, vai para este lado, corta, né? Aqui separa para terminar de escrever os outros nomes aqui, certo? Então vamos lá? Vou ditar a primeira palavra. Então a primeira palavra será Ararajuba, que é esse pássaro aqui. Vou ditar novamente. Ararajuba. De novo. Ararajuba. Agora vamos mudar de linha. Vou digitar a segunda palavra. Ariranha. Ariranha. Então, ó, esse animal aqui. De novo, vou falar de novo a palavra. Ariranha. Ariranha. Na outra linha. Boto cor de rosa. Boto cor de rosa. Essa palavra não é tudo junto, tá, turma? É totalmente separada. Boto, depois cor, depois de, depois rosa. Acompanhadas aí daquele tracinho, certo? Então, vocês vão escrever boto, tracinho de, tracinho cor, tracinho rosa. Esse tracinho a gente chama de hífen, tá? Na outra linha, a outra palavra. Cervo, tracinho do, tracinho Pantanal. Então, vou ditar de novo. Cervo do Pantanal. De novo. Cervo do Pantanal. Se você acha que a Pro está indo rápido e para você está difícil, você vai pausando o vídeo, certo? Próximo animal em extinção. Na outra linha aí vocês vão escrever lobo guará. Lobo guará. Então vamos lá? De novo. Lobo guará. Então, próximo animal na próxima linha.
mico, leão, dourado. Então, ó, esse animal em extinção aqui tem 3 palavras no nome dele. Então, vamos lá. Mico, leão, dourado. De novo. Mico, leão, dourado. E ele vai ter os hífens. Próxima palavra, na outra linha. Outro animal em extinção. Onça pintada. Onça pintada. Então, vamos lá de novo. Onça pintada. Próximo animal. Saíra militar. Sairá militar. Sairá militar. Ó, o I aqui é mais forte, tá? Saíra militar. Pro tá se corrigindo, vamos lá. Saíra militar. Então, vou ditar de novo. Saíra militar. Se estiver rápido, pausa o vídeo enquanto você escreve, certo? Próximo animal em extinção. Soldadinho do Araripe. Soldadinho do Araripe. Então, de novo. Soldadinho, tracinho, o tracinho, Araripe. Lembrando que esse tracinho, a Pro fala tracinho para ficar fácil para vocês, mas é um hífen, tá? Vamos embora pro próximo. Outro animal em extinção. Tamanduá, bandeira. Tamanduá, bandeira. Então, de novo. Tamanduá, bandeira. Próximo animal. Tartaruga, oliva. Tartaruga, oliva. De novo. Tartaruga, oliva. E o último animal, na outra linha, né? Vamos lá. Toninha. Toninha. É um golfinho, turma, mas é um golfinho chamado Toninha. Então, vocês vão escrever aí no ditado Toninha. Bom, e agora, depois que eu ditei todas essas palavras, vocês podem fazer uma revisão. Podem pesquisar aí no dicionário ou na internet para ver se vocês acertaram a escrita correta dessas palavras. E aqui, nós não podemos esquecer do quê? O que vocês vão escrever aqui? Uma coisa que a gente já vem aprendendo. Palavras com R e RR. Que são 2 R's. Por exemplo, na palavra que a Pro ditou, ariranha. Tá vendo como é fraquinho? Ariranha. E a gente usa um R só. Vocês vão escrever aí M antes de P e B. A gente só pode usar a letra N antes de P e B. Nas palavras que a Pro ditou, não teve nenhuma palavra, né, nenhum animal que precisou usar o M antes de P e B.
As demais letras usamos N. Então, na maioria das palavras dos animais em extinção que a Pro ditou, vocês tiveram que usar o N. Ó, que nem na palavra tamanduá. Tamanduá. Como aqui não é nem o P e nem o B, eu uso o N, certo? Então, o N eu vou usar para a maioria das letras. Eu só vou usar o M quando tiver esse som de an, quando na frente for o P e o B. Então, escrevam aí no livro. E uma outra, um outro som, um outro dígrafo que apareceu bastante no ditado que a Pro fez, foi que usamos o NH, que é um dígrafo, quando o som ele é forte, ele é nasalado na palavra. Por exemplo, se aqui eu ditei Toninha, olha como é diferente se você não coloca o H. Tonina, é fraco. E aqui é Toninha, olha como é forte e é nasalado. Então, você usa o NH, certo? E você usou também para escrever na palavra ariranha, certo? Na palavra toninha. Então, foram dígrafos que apareceram aí no ditado da Pro, certo? Então, vocês vão escrever isso aqui aí no seu livro. E agora, como a Pro falou, no final da videoaula, eu vou trazer aqui um vídeo para vocês conhecerem melhor este animal marinho chamado Toninha, que ele é lá da espécie dos golfinhos, certo? E aí não tem aquele exercício que era para você pesquisar? Se você quiser tirar uma curiosidade deste vídeo para escrever lá, tudo bem, assim você não precisa pesquisar outra coisa, certo? Então, bora pro vídeo? A toninha é uma das cerca de 72 espécies de golfinhos existentes no mundo, sendo o único representante da família Pontoporidae. Ela faz parte da subordem dos odontocetos, cetáceos que possuem dentes. Foi descrita em 1844 por Gervais e Dorbin. Seu nome científico é Pontoporia blainville. Essa espécie é endêmica da costa leste da América do Sul, distribuindo-se desde o Espírito Santo, no Brasil, até o Golfo San Matias, na Argentina. Também é conhecida como boto amarelo, boto cachimbo, golfinho do Rio da Prata e franciscana. Na Baía Babitonga, no norte de Santa Catarina, vive a única população de toninhas dentro de um estuário. Elas vivem exclusivamente nas águas protegidas da baía e não saem para o mar aberto. As toninhas da Babitonga foram observadas pela primeira vez pelos pesquisadores em 1996. Desde então, inúmeras pesquisas têm sido desenvolvidas. Atualmente, estima-se que a baía seja o lar de apenas 50 toninhas. Ela é um dos menores golfinhos que existem. As fêmeas chegam a medir 1,80 m e os machos 1,60 m. Quando adultos, podem pesar cerca de 50 kg. De comportamento discreto, não costuma saltar como os outros golfinhos. Uma característica marcante das toninhas é o tamanho do rosto. Proporcionalmente ao tamanho do corpo, é o mais longo entre os cetáceos. Além de fino e comprido, possui mais de 200 dentes, todos iguais. Sua cor é marrom acinzentada, lembrando café com leite. As toninhas têm apenas um filhote a cada 1 ou 2 anos, sendo que a gestação dura em torno de 11 meses. Os filhotes nascem com aproximadamente 70 centímetros e são totalmente dependentes das mães. Diferente de outros mamíferos, o nascimento dos cetáceos inicia pela cauda e não pela cabeça. Os filhotes mamam por até 9 meses, mas desde os 6 meses começam a se alimentar de pequenos peixes, lulas e camarões, que aprendem a caçar com os adultos. Vivem em pequenas famílias, geralmente de até 5 indivíduos, e os filhotes podem permanecer com a mãe por alguns anos. As toninhas estão criticamente em perigo, segundo a Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção do Ministério do Meio Ambiente. Esse é o último nível antes da extinção na natureza. A principal ameaça
é a captura acidental em redes de pesca. Os animais se malham acidentalmente nas redes e, por não conseguirem subir para respirar, acabam morrendo afogados. A captura acidental não é crime. Porém, é dever do pescador cuidar para que ela não ocorra, bem como auxiliar na busca por soluções. Respeitar o período do defeso das espécies também é uma forma de ajudar na manutenção do ecossistema. A poluição dos mares também é um impacto negativo para as toninhas. Diversos animais já foram encontrados emaranhados em redes fantasmas, aquelas perdidas ou abandonadas, e até mesmo com pedaços de plástico enroscados no corpo. A poluição sonora e o risco de atropelamento por embarcações são outras preocupações para a conservação. O Projeto Toninhas da Univille atua há quase 20 anos na conservação dessa espécie e também dos ecossistemas costeiros. Nesses anos de pesquisa, muito foi descoberto sobre as toninhas. Porém, ainda há muito que se investigar sobre esse golfinho. Se você quiser saber mais sobre o assunto, confira o material que deixamos na descrição do vídeo ou entre em contato conosco nas redes sociais do Projeto Toninhas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse animal é maravilhoso. E é uma pena que ele está em extinção, né? A gente precisa preservar aí a natureza. Agora, depois do vídeo, você vai mandar aí a foto para Pro corrigir e te dar a devolutiva. Combinado? Um beijo, turminha!